eu gostaria de agradecer, assim, em nome da Paula e do Williams, o convite para estar aqui apresentando. Agradecer a todo mundo que está participando também. É um momento muito bacana, um projeto bem bacana que você tem desenvolvido nessa disciplina. A gente está um pouco nervoso, mas faz parte, né, também. Um tanto nervoso. Então, qualquer momento assim que a gente se enrolar ou acabar se trabalhando um pouco, é por conta do nervosismo, mas faz parte. Eu vou, se os meninos permitirem, então eu posso incluir a apresentação já, para a gente iniciar. Claro, podemos começar. Tá. Obrigada, Matheus. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Sim. E a setinha do slide do mouse também, né? Sim. Tá bem. Então, gente, a gente vai começar... Débora, sem querer te interromper, coloca ocultar ali embaixo, ó, que daí sai aquele coisinha. Muito obrigada, Matheus. Aí, boa palestra a todos. Obrigada. Então tá, então a gente vai abordar o tema, né? Como o professor falou antes, Florestas 4.0, descobrindo um pouco mais sobre essa nova tendência. Mas antes de a gente iniciar esse assunto, a gente vai falar um pouco sobre a nossa trajetória na universidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Débora. Eu entrei em 2016 na Unipampa, faço parte do curso de Engenharia Florestal. E desde 2016, da primeira semana de 2016, eu procurei me envolver com algumas atividades envolvidas pelo grupo de Dani, que eu acho que é um grupo que muitos bichos acabam se envolvendo assim que entram na universidade. Lá, naquela época, a gente trabalhou com um projeto de implantação de tecnologias voltada ao desenvolvimento educacional, socioambiental e de bem-estar nas escolas rurais do município de São Gabriel. A gente desenvolvia alguns projetos nas escolas urbanas, mas o foco principal era nas escolas rurais. A gente, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma foto da implantação de uma horta, e nessa mesma escola, se eu não me engano, era o Jerônimo, a gente plantou um pomar embaixo, aqui as crianças participando das atividades que a gente desenvolvia, porque além da implantação do pomar e das hortas, a gente fazia pequenas oficinas com eles, explicando a importância da preservação do meio ambiente, para eles terem um maior contato com a natureza e entender como é que eram gerados os produtos vindos da terra. Em 2017, até o início de 2018, eu fui estagiária através do Centro de Integração Empresa e Escola, a partir do grupo do Gidani também, num projeto de desenvolvimento de atividades voltada à educação ambiental, agroecologia e paisagismo junto às escolas rurais e os municípios de São Gabriel, assim como a revitalização de algumas praças da cidade. Em 2017, a gente conseguiu elaborar alguns trabalhos que foram apresentados no CIEP e no CEURS. Um desses trabalhos que foram apresentados no CIEP é a recuperação de área degradada, estudo de caso no município de São Gabriel. Aqui na foto superior, do lado esquerdo, é possível ver o local, uma parte do local, né, de onde a gente estava recuperando, que era lá no Tiaraju. A gente montou o projeto desde o projeto inicial, assim, no papel, de como a gente faria para recuperar aquele local, a construção de taludes e também escolhas de espécies, até a execução do projeto lá na área. E em 2018, eu saí do grupo do Gidani e entrei no Laboratório de Solos e Ecologia Florestal. Fui bolsista através do Programa de Desenvolvimento Acadêmico com a professora Mila, no projeto de educação ambiental, isso quer dizer, educação em solos para crianças. Nesse ano, a gente desenvolveu alguns trabalhos também para o CIEP, para o CEURS, com os temas de educação em solos. Esses projetos eram desenvolvidos nas escolas, e também um desses projetos era dentro da própria disciplina de solos da professora Mila, que é uma gincana que ela realiza em todo semestre, que é bastante bacana. Além disso, nesse mesmo ano, eu fiz uma disciplina, uma DCG de certificação florestal, gostei bastante do tema e entrei para um grupo de pesquisa intitulado
agora eu não me lembro o nome do grupo, mas é sobre certificação florestal, sobre a análise da certificação florestal e a contribuição que ela tem em relação ao atendimento da legislação ambiental e também social no país. Nesse mesmo ano, a gente desenvolveu um trabalho que se intitula Contribuição da Certificação Florestal no Atendimento da Legislação Ambiental no Rio Grande do Sul, no qual eu fui autora, e a gente apresentou no 8º Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul, que aconteceu em Nova Prata. Bom, em 2019, eu tirei umas férias forçadas por um tempo, mas eu cheguei a frequentar o primeiro e segundo mês de aula o que corresponde ao primeiro semestre de 2019. A partir disso, eu fui bolsista também no projeto de certificação, nesse de certificação florestal no atendimento da legislação ambiental e social no estado do Rio Grande do Sul, e a gente desenvolveu alguns trabalhos que foram apresentados no CIEP e na JAI, que é a Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, da Engenharia Florestal na UFSM. Além disso, a gente está terminando de escrever um artigo, que é o estudo da certificação e manejo florestal em cadeia de custódia no Brasil, onde a gente analisa as empresas certificadas no Brasil inteiro, por estado, e tanto em manejo florestal e em cadeia de custódia, e de que forma, que produtos que eles são gerados e de que forma isso contribui para o ambiente e para a economia do país. Também, eu estou participando de uma pesquisa das análises das fragilidades presentes nas florestas nacionais e como é que o uso público pode amenizar essas fragilidades dentro das florestas. Esse trabalho aqui foi uma ideia que eu tive a partir de um trabalho, uma experiência que eu tive em uma das florestas nacionais daqui do Rio Grande do Sul, e eu conversei com uma professora para a gente desenvolver esse trabalho. Aí, em 2020, eu já estava voltando para a Unipampa, já estava livre das minhas férias forçadas, e foi quando eu entrei como bolsista no Núcleo de Desenvolvimento Educacional. Para quem não segue, o Instagram está aqui, que é bastante importante também, dando uma abertura para as informações que estão sendo postadas lá. Então, se vocês quiserem, sigam o NUD para estar por dentro do que acontece em relação à Unipampa. E a partir do Instagram, do LabMaf, que eu já seguia, eu consegui acompanhar algumas das atividades que eles desenvolviam, e também em contato com alguns colegas meus, eu soube dos projetos que são desenvolvidos no LabMaf, e fiquei muito interessada, e gostei bastante do que é trabalhado dentro do laboratório. Foi quando eu conversei com o professor para eu entrar no laboratório, e agora eu faço parte do laboratório de biometria, inventário e manejo florestal, e eu estou gostando muito. Muito obrigada. Paula? Boa tarde, pessoal. Vou apresentar um pouquinho do que eu fiz na universidade até esse ano. O meu nome é Paula Campos. Eu ingressei na universidade foi em 2017 e logo no início, no primeiro semestre, eu me envolvi bastante com as atividades do professor André Copete, né? Eu acho que todo bicho, né, tem bastante coisa para fazer com o professor. E no segundo semestre eu participei de um projeto junto com a professora de Química, a professora Chiara, um projeto de extensão que abordava basicamente sobre apresentar para as crianças do ensino fundamental a cultura do Nordeste e do Rio Grande do Sul. Então, com eles, a gente desenvolveu as comidas típicas, música, dança, e a gente fez tipo um envolvimento com eles nas escolas. E em 2018, no início do ano, eu participei como voluntária do projeto de ensino da professora Bruna, que é o projeto de implantação de um horto florestal para fins didáticos ali no campus São Gabriel. Então, mais para frente, com certeza, a gente já vai ter essa área para a gente trabalhar e estudar, né, de forma prática. E no final do ano, a gente submeteu um trabalho para o Mensuflor, o 4º Mensuflor, que aconteceu em Santa Maria. A gente escreveu um trabalho que é esse daqui que eu coloquei na foto, do lado esquerdo. E tá uma foto minha ali também com um pôster, que foi a forma que a gente apresentou, né, de forma de pôster, e a logo da Mensuflor.
Em 2019, eu fui bolsista, né, do PDA, com a professora Bruna também, bolsista do projeto de pesquisa sobre a influência de competição no crescimento de espécies florestais e um fragmento de floresta nacional na região central do Rio Grande do Sul. Então, a gente elaborou estudos, né, de pesquisa através de bibliografias junto com a professora. E no final do ano a gente submeteu um trabalho no 11º CIEP, que aconteceu em Santana do Livramento, que é essa fotinha que eu coloquei aí do lado. E o nome do trabalho foi a distribuição diamétrica das espécies competidoras de Mataíba lagnoides, que é o camboatá branco, no fragmento florestal estacional subtropical no Rio Grande do Sul. Esse trabalho ele foi selecionado como uma apresentação oral, e por isso que eu também não tenho nenhuma fotinha, por isso que eu coloquei só essa da PowerPoint. Em 2019, também no segundo semestre, eu participei do projeto Esta Praça é Minha, junto com a professora Cibele e os demais professores também, onde a gente elaborou, né, planejou a parte da planta e o paisagismo de 9 praças na cidade de Rosário do Sul. Então, a prefeitura de lá, né, entrou em contato com a universidade, mais assim, próximo com a professora Cibele, e eu ajudei ela a desenvolver esses projetos. Então, o que a gente fez até hoje nesse projeto? Ele ainda está em andamento. Na primeira foto, ali mostra a gente conversando com as crianças. Então, a ideia foi conscientizar o bairro, a população, que ia receber a praça naquele local. Então, a gente foi nas escolas, conversamos com os professores e com os alunos, porque ia ter uma pracinha bem em frente à escola. E embaixo está a foto do dia que a gente passou o dia todo lá, e a gente colocou a mão na massa, a gente plantou árvore, a gente revirou o solo, planejamos tudo como que ia ficar, né? Ia ter brinquedos também para as crianças. Ali, essa foto é a gente, ali tem a professora Cibele e o professor Rafael, e do lado a gente plantando. E embaixo eu coloquei um dos modelos das 9 praças, que foi feito no programa do AutoCAD. Então, antes da gente chegar em Rosário e fazer, a gente planejou, né? A gente colocou aonde que ia ficar cada espécie, como que tudo ia ser feito. E em 2020, agora esse ano, né, eu estou me envolvendo mais com o LabMAF, com o professor Gabriel e os colegas, né, o Matheus, a Carol. Eu já conhecia o ano passado, já estava me envolvendo um pouquinho, mas esse ano o meu objetivo era me envolver mais, porque é um laboratório muito incrível, assim, para o nosso curso. Muito obrigada, pessoal. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, nós nos conhecemos a maioria. Eu me chamo William. E, bom, eu ingressei na Unipampa em 2016. E, como a maioria de nós, acabei trabalhando com o professor Copete no Grupo Interdisciplinar de Desenvolvimento Ambiental, o GIDANI, que eu sigo até hoje em dia. Bom, eu fiquei primeiro semestre no GIDANI e acabei largando. Depois, em 2017, eu comecei um projeto junto ao professor Ítalo, com a intenção de palestrar nas escolas do município, nas escolas urbanas, para apresentar os cursos, com a intenção de atrair mais alunos. Uma das alunas da turma, não sei se ela está presente, a Marina, se não me engano, ela foi uma que foi atraída através desse projeto. Infelizmente, por algumas desavenças da equipe, o projeto acabou travando. Em 2018, 2020, eu acabei retornando para o Gidani, onde eu tenho trabalhado frequentemente com o professor André. E desde 2019 eu também estou trabalhando com a professora Nirlene no projeto Jardim Sensorial. A gente está produzindo e montando, estruturando a instalação do jardim. Bom, na metade do ano passado eu acabei entrando no LabMAF, mas não fui um membro muito ativo, dando assim início esse ano. Passa, por favor, Débora. Então, desde 2018 eu sou estagiário pelo CIEE na prefeitura. Então, o que eu faço? Acho que... Tá. O que eu faço? Eu trabalho nas escolas rurais com alguns colegas introduzindo hortas e também levando conhecimento para as crianças, como reciclagem de lixo, bom manejo do lixo, no caso, porque é muito comum tu ir para o interior e tu ver eles queimando lixo.
Então, a gente trabalha com a reciclagem e com a revitalização de áreas lá. Aqui são algumas fotos, eu peco nessa parte que eu fico devendo. Aqui eu e alguns colegas e eu e as crianças nas escolas. E quando eles fizeram uma visita no Unipampa também. Passa, por favor, Débora. Então, aqui são alguns dos projetos que eu trabalhei. Essa foto, onde está o Matheus, a Aline e o Igor, é um dos projetos das escolas de 2017. Tá. Bom, eu trabalhei muito com a parte da arborização urbana. Nós revitalizamos praças em Santa Margarida, São Gabriel, e fizemos uma arborização geral na comunidade de Araju, no interior de São Gabriel, no final do ano passado. Nós trabalhamos com produção de muda, hortaliças. Eu trabalho muito também com extensão rural. Tenho muitos projetos de pesquisa com legislação e regularização ambiental também. Tive participação nas expofeiras de São Gabriel, Santa Margarida, alguns workshops na UFSM. E eu acho que é isso. Pode passar, Débora, por favor. Bom, pessoal, como vocês viram, a gente tem uma trajetória, né, em relação a desde o primeiro semestre até agora, e eu não sei como é que vocês se sentem, mas muitas vezes eu me sentia, né, um pouco perdida, mesmo estando num curso que eu já queria antes mesmo de iniciar, já era um curso que eu visava, eu ainda me sentia um pouco perdida em relação ao que fazer, então a gente indica muito, assim, para que vocês se envolvam em trabalho, se envolvam em coisas que, a partir das disciplinas que vocês cursam, se vocês se sentem mais atraídos, procurar o professor para conversar, para ver, saber se eles estão desenvolvendo algum projeto, algum trabalho, para começar a ter experiência e ver realmente, assim, começar a se direcionar dentro de uma das áreas da engenharia, para depois, quando vocês estiverem formados, terem um histórico, assim, de experiências ao longo do curso. É isso que a gente indica muito. Mas, então, a gente agora vamos iniciar o assunto mesmo, sobre Florestas 4.0, mas aí começa perguntando, assim, tipo, o que é o 4.0? De onde é que saiu esse número? Será que tá aí por acaso, não tá? O que levou esse 4.0? E a gente, para começar a falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouco na história e falar sobre as revoluções industriais, porque esse 4.0 faz referência à quarta revolução industrial. Então, vamos iniciar perguntando o que é uma revolução. A revolução em si, ela é uma mudança abrupta, ou seja, uma mudança rápida dentro de um poder político na organização estrutural ou na organização estrutural de uma sociedade. Como, por exemplo, a Revolução Francesa, que teve uma mudança no sistema político, social e econômico. E também tem um segundo significado, que é sobre a evolução de um sistema de produção que ocorre num período de tempo relativamente curto, como no caso das revoluções industriais que a gente presenciou e tem presenciado até hoje. Bom, a primeira revolução industrial ocorreu em meados do século XVIII, mais especificamente ali a partir do 1750, especialmente na Inglaterra, exclusivamente na Inglaterra, que isso ocorreu. E houve processos de evolução tecnológicas, né, nesse período. A fonte primária de energia era o carvão, naquela época, e houve a invenção das máquinas a vapor e as locomotivas, além da mudança da manufatura para a maquinofatura nas indústrias têxtil. Com isso, por consequência, né, a gente teve as modificações econômicas e tecnológicas, a consolidação do sistema capitalista e as novas formas de organização da sociedade. Vale lembrar também que naquela época as condições de trabalho eram bastante péssimas, tanto que crianças trabalhavam, mulheres grávidas também trabalhavam, e as jornadas de trabalho eram bastante absurdas, eram altas, chegavam a 13 horas de jornada, sabe? Era uma coisa bem, bem ruim, bem péssima. Já na segunda revolução industrial, em meados ali do século XIX até o meados do século XX, mais especificamente ali a partir de 1850, a gente teve a invenção do motor de combustão interna, que é utilizado nos carros antigos. A energia passou a ser o uso do petróleo, porque houve a descoberta, né, do petróleo naquela época, e a invenção da eletricidade,
além dos telégrafos e telefones, entre outros fatores outras contribuições que houveram na época. E também a questão da melhoria, então, houve uma melhoria assim nas condições de trabalho. Já a terceira revolução industrial, só uma coisa aqui, voltando, aqui a revolução industrial, ela aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, na França e no Japão. Para quem lembra, assim, no Japão foi a Era Meiji, só para lembrar, assim. E na terceira revolução industrial é difícil de dizer onde foi exatamente que ela começou, mas os países que mais se destacaram, né, foi a Europa, os Estados Unidos, o continente europeu e o Japão. Ele ocorreu ali em meados do século XX, e foi quando houve os avanços tecnológicos e científicos da indústria significativos. A gente passou a ter o uso da robótica, o que teve a substituição de pessoas por máquinas, como a gente pode exemplificar aqui do lado esquerdo, nesse GIF, a utilização dos maquinários na construção de um carro. A fonte de energia continua sendo o petróleo, mas a gente passa a ter uma busca por energias alternativas, como a eólica e a solar, e também a descoberta da internet, o que causou um encurtamento de distâncias relativas. O que seria isso? É essa facilidade que a gente tem de comunicação em outros lugares do mundo. Por exemplo, a gente está aqui conversando, mas a gente está online, conversando de diferentes locais. E com isso também teve o surgimento das empresas transnacionais, como o exemplo da Nike, que ela está presente em mais de um país. Além dos avanços na área da medicina, nanotecnologia, biotecnologia, que a gente tem experimentado. Eu botei uma foto aqui minha no hospital, porque eu sou um exemplo, né, do avanço na medicina. Me tornei uma espécie de ciborgue, com um fêmur meio mecânico, meio doado e meio meu, assim, 3 em 1. Isso só foi possível a partir das evoluções que a gente tem tido e experimentado ao longo do tempo. Bom, então a gente chega assim na quarta revolução industrial. Aqui eu tracei uma linha do tempo, marcando quais são as principais características, né, da primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, até chegar na quarta revolução industrial, que está fazendo referência à inteligência artificial. A quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, né, ela se caracteriza por um conjunto de tecnologias que permite a fusão do meio físico, digital e biológico. A tendência nessa indústria é a automatização 100% das fábricas por meio de sistemas cyberfísicos. Ela é marcada pela nanotecnologia, a neurotecnologia, os robôs, a inteligência artificial, biotecnologia, as impressoras 3D e os usos de drones, entre outros. Aqui são as ferramentas que a indústria 4.0 possui, que é a manufatura aditiva, inteligência artificial, internet das coisas, biologia sintética e os sistemas cyberfísicos, como eu tinha comentado antes. Bom, a manufatura aditiva, ela é a adição de material para fabricar objetos formados por várias peças e construindo uma montagem, ou seja, é a utilização das famosas impressoras 3D para imprimir e criar objetos dos mais simples até os mais complexos, como próteses, que eu já vi alguns casos de o pessoal estar estudando para construir próteses físicas para as pessoas sob medida. Isso é uma coisa que vai agregar bastante e está sendo bastante estudada, uma ciência que está sendo bastante estudada. Já na inteligência artificial é a capacidade de máquinas ou softwares de exibir inteligência de forma semelhante ao humano, né? Na teoria, é um mecanismo inteligente que é capaz de aprender, compreender o ambiente onde ele está inserido, além de se comunicar, sentir dor e ter sentimentos como raiva, né? E até mesmo ser criativos. Aqui do lado a gente tem um gifzinho de um jogo que existe, que é Detroit, que se passa num mundo futurístico, onde já existem essas inteligências artificiais, eles são robôs, e eles começam a ter o ganho
de consciência no ambiente que eles estão vivendo. Bom, a internet das coisas, ela possibilita de que os objetos físicos estejam conectados à internet, podendo executar de forma coordenada uma determinada ação. A gente tem o exemplo dos carros autônomos, que se comunicam entre si para poder marcar qual é a trajetória melhor, além de fazer os cruzamentos de forma adequada e segura. Na biologia sintética, a gente tem a convergência dos novos desenvolvimentos tecnológicos na área da química, biologia, ciência da computação e engenharia. Ela permite o projeto e construção de novas partes biológicas, como as enzimas, as células, os circuitos genéticos e os redesenhos de sistemas biológicos já existentes. A gente tem um exemplo que eu tirei de um site da Biotech, Profissão Biotech, que é onde eles já estão produzindo DNA sintético, e a partir desse DNA sintético eles estão conseguindo criar uma expansão no alfabeto genético. Esses cientistas desenvolveram um organismo semissintético com um alfabeto genitor maior. Além daquele famoso ATCG, que é o alfabeto genético, eles conseguiram criar o primeiro nucleotídeo sintético, que é a base Y e J, que não tem nada a ver com os cromossomos, é só uma denominação que eles deram. Esses dois foram os primeiros criados, e agora outros cientistas conseguiram criar outras 4 bases, que são P, B, Z e S. Esses estudos, eles estão sendo bastante aprofundados para o melhoramento de alguns medicamentos, além de outras contribuições que eles podem ter na área da medicina. Aqui a gente tem uma outra imagem de uma série também bem legal, que é futurística, onde nesse ambiente eles conseguem criar corpos sintéticos, eles já conseguem criar corpos sintéticos para as pessoas que servem como capa. Quem quiser assistir, é carbono alterado, bem bacana. Bom, aí a gente entra nos sistemas cyberfísicos, são os sistemas que sintetizam a fusão entre o mundo físico e o mundo digital. Todo objeto físico, seja ele uma máquina ou uma linha de produção, e os processos que ocorrem a partir desse objeto, eles são digitalizados. Por exemplo, assim, o controle, o monitoramento e a transferência de dados são geralmente executados via internet e em tempo real. Aqui a gente tem algumas das características, e alguma delas eu já citei anteriormente, da indústria 4.0, como, por exemplo, a Big Data, que é o recurso da utilização de software para descobrir tendências, padrões, correlações e outras informações úteis desses enormes armazenamentos de dados, né? Além da realidade aumentada, computação de nuvem e os outros sistemas que eu já havia comentado. Aqui, a gente tem a indústria 4.0 brasileira, aqui está o site do governo federal, que é uma agenda que eles têm para a implantação da indústria 4.0 no Brasil. Esse GTI, Grupo de Trabalho da Indústria, é um grupo criado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele teve início em 2017 e tem o objetivo de elaborar uma proposta de agenda nacional para o tema. Esse grupo é formado por mais de 50 instituições, né, representativas, tanto do governo, empresas privadas e sociedades civis, onde eles debatem sobre as diferentes perspectivas e ações para a indústria 4.0 no Brasil. Aqui do lado direito a gente tem um esquema que representa a redução de custos da indústria com a implantação da indústria 4.0 aqui no nosso país. Eles dizem, segundo o site, eles dizem que a gente vai ter uma redução de 73 bilhões ao ano num custo total de produção dentro do nosso sistema, envolvendo os ganhos de eficiência, redução de custos na manutenção de máquinas e o consumo de energia. Para quem quiser acessar o site, está aqui, lá está bem explícito tudo quais são as perspectivas, os levantamentos de dados que eles têm, até mesmo os nomes das 50 instituições que estão participando desse grupo de trabalho, e está bem bacana o site.
Então, pessoal, agora eu vou apresentar essa parte. Basicamente, eu vou falar um pouco sobre o fruto dessa Revolução 4.0 na florestal. Então, nós temos a indústria 4.0 que acabou afetando a floresta também, que agora a gente chama de floresta 4.0. Bom, eu vou falar sobre a adaptação de métodos tradicionais para os métodos atuais tecnológicos. Vamos dizer assim, para os métodos florestais 4.0. Eu coloquei essa imagem para vocês pensarem um pouquinho o que ela representa. Que ela representa bastante também o que a gente vai abordar aqui sobre a Floresta 4.0, que é um conjunto de uma árvore, de uma floresta, um computador, as tecnologias, igual uma lâmpada que simboliza uma ideia, algo novo. Pode passar. Bom, a Floresta 4.0 ela está ligada ao uso de tecnologia e inovação para repensar os processos tradicionais. Então, a Floresta 4.0 ela vem para, vamos supor assim, apresentar novos métodos e com mais tecnologia para se fazer o que se fazia antes no meio florestal. Então, isso fornece uma floresta de precisão inteligente. Mas por que essa adaptação? Por que essa necessidade de modificar o que já se fazia, os meios tradicionais, para algo novo? Bom, essa adaptação está ocorrendo para obter uma precisão no conhecimento detalhado da floresta. A gente sabe que, às vezes, quando a gente faz um trabalho, a gente se depara com tanta diversidade que a gente não consegue ter precisão naquilo que a gente precisa. A margem de erro ainda é significativa. E também, por causa do interesse econômico, isso vai gerar bastante lucro. E o aumento de produção é o uso das tecnologias para aumentar a produtividade das operações florestais. E também a redução de tempo, que eu diria que seria uma otimização do tempo. Usar o tempo para fazer algo maior e algo mais preciso. E sobre aquela imagem que eu mostrei para vocês, gerar uma criação de valor, ou seja, eu utilizar o meu conhecimento sobre a floresta e também juntar com o conhecimento de tecnologia e criar algo que pode revolucionar o método tradicional. Bom, eu tirei essa imagem de um vídeo que explicou bem certinho como seria, na prática, o uso dessas tecnologias. E aqui é uma máquina onde tem uma pessoa no volante ali guiando, né, aquela máquina. E nessa máquina tem um sensor acoplado nela, um sensor de imagem, que através desse sensor ele consegue identificar as árvores, tirar as medidas dela, você consegue, através dessa máquina, medir a altura da árvore, o diâmetro, o raio da base, a copa, e então ela te fornece uma maior detecção em detalhes das características de interesse. Aqui tem duas telinhas, que é um projeto para o futuro, né, que dentro dessa máquina você consegue focar numa caracterização de uma árvore e dela extrair os tipos de produtos que ela pode te gerar. Então, por exemplo, ali naquela primeira tela, ele focou numa árvore e dessa árvore ele conseguiu tirar uma imagem, né, vamos supor, tridimensional, e focou no tronco, e do tronco ele passou para uma outra tela que ele conseguiu ver o que eu posso fazer com aquele tronco. Então, vamos supor, ele deu um volume de madeira, quantas tábuas que eu posso gerar, o que tem de valor naquela matéria. E com esse sensor acoplado na máquina, isso vai gerar uma maior geração de telemetrias. As telemetrias são os dados, né, e medidas que a gente obtém no meio da floresta. E o mais interessante é que você pode medir a floresta sem tocar nas árvores. Na disciplina de biometria, eu tive a oportunidade de medir árvore. Eu medi o diâmetro, a altura, o raio de copa,
o raio da base também. É um trabalho muito legal, muito interessante para nós que gosta disso, né? Mas leva muito tempo. E, às vezes, a margem de erro por falta de experiência, isso pode prejudicar o resultado, né? Então, com esse sensor, com essa máquina, com uma maior acurácia. Pode passar. Bom, um outro método também da Floresta 4.0, que vem sendo assim, inovador mesmo, é a comunicação em tempo real. Então, aqui a gente vê nessa imagem várias funções, vários profissionais, né? Aqui tem um rapaz, um engenheiro com um tablet, um satélite, tem um transportador de madeira, tem as indústrias, vamos supor, tem um escritório ali que está distante. Eu fico imaginando o que poderia ser cada coisa, para poder entender melhor. Então, o que é inovador é a internet na floresta. Então, todas essas funções conseguem se comunicar em tempo real. Então, através do satélite, vamos pensar se fosse um drone com um sensor acoplado, ele consegue transmitir os dados que ele está medindo das árvores para o profissional que está com o tablet, com o maquinário, com a indústria. Então, todas as informações que precisam ser compartilhadas e que, vamos supor que no método tradicional seria feito depois, ali mesmo você consegue se comunicar. E um outro fator também interessante é a melhoria na condição de trabalho, assim como a Débora falou, né, antes as condições dos trabalhadores eram muito precárias, isso comprometia o estado de saúde das pessoas, e a gente sabe que no meio da floresta a gente pode se deparar com várias coisas, né? Ali é um lugar, assim, muito diversificado e muito vivo, né? Então, ele fornece uma condição de trabalho mais segura. E também o sistema de transporte inteligente. Eu vi um exemplo bem bacana de uma operação remota, onde o caminhão que estava transportando... Tinham vários caminhões transportando madeira, e o caminhão que estava na frente tem um motorista, né, transportando madeira, mas tem vários caminhões atrás que transportam madeira sem motorista, sem condutor. Ou seja, existe um sensor de tráfego que acompanha esse motorista na frente. Então, assim, reduz bastante a mão de obra também. Passar. Aqui eu tirei umas imagens para mostrar para vocês como é esse processo do drone, das tecnologias no meio florestal. O professor na disciplina de biometria, o professor Gabriel, ele fala bastante, então eu pude aprender bastante com ele sobre isso. E na primeira imagem, é assim, ó, é um drone, ele sobrevoa, né, na superfície da área, e ele consegue fazer o mapeamento de toda a área. Então, assim, dali você consegue coletar várias informações. Por exemplo, a concentração de árvore, o tamanho da tua área, né, com mais precisão, você consegue localizar, vamos supor, do teu interesse, onde tem um fluxo de rio, esses tipos de pesquisa que você pode fazer com um drone. Então, ele faz o mapeamento da área, e com esse mapeamento, você consegue coletar informações, então, para o seu estudo, para o que você for fazer, né, você consegue ver, nesse exemplo, eles conseguiram coletar informação do tamanho da copa, né, através do drone, então isso é muito interessante. E também você consegue gerar uma imagem tridimensional através de um software, que eu achei bem interessante, porque vamos seguir essa sequência. Você mapeou a área, coletou informações, e você imaginou na sua cabeça que toda aquela área de vários hectares é uma área que tem uma concentração de rio. Então, nessa imagem tridimensional, você consegue ali naquela parte azul dizer para quem está vendo essa imagem que tem um fluxo de água. Na parte verde, uma concentração de árvores, na amarela, uma dispersação, e na parte vermelha, pouca concentração e um alto relevo. Então, assim, através da imagem tridimensional, você consegue mostrar muita coisa e passar muitas informações. Você consegue gerar gráficos, eu achei interessante também, porque você pode gerar dois gráficos comparativos, por exemplo,
você fez um mapeamento no método tradicional e você pode comparar esse mesmo gráfico com o método atual. Então, você consegue ver a precisão que esses dados podem te dar. E também, muito interessante, a inteligência artificial. Eu acho muito legal essa ferramenta para o nosso meio, porque você consegue representar no computador, em gráfico, em imagem, como se fosse na floresta. Você consegue trazer a realidade da floresta para o escritório. Então, é bem interessante. Pode passar. Bom, eu encontrei 2 exemplos de empresas que utilizam o método 4.0, que são as empresas EcoFlow. A EcoFlow, ela utiliza bastante o RPAs, que são os drones, né, na forma popular de dizer. Ela trabalha com informação estratégica para o agronegócio, gerando precisão através de imagens aéreas e dados. E também a Velbrax, que ela trabalha bastante com avaliação de plantios florestais e mapeamentos. É interessante que tem uma empresa chamada Gerdau, que ela contratou a prestação de serviço dessas 2 empresas para fazer uma avaliação fitossanitária do plantio que ela tinha. E essa avaliação fitossanitária é um estudo da saúde das espécies vegetais. Se está acontecendo praga, doença, e se foi identificado que tenha, para que seja combatido, né, desde o início. E também para fazer a mensuração dos ativos florestais, que são o que é comercializado ali na floresta. Então, eles queriam ter esse relatório. E essas empresas, qual é o diferencial delas? Elas trabalham com redução de tempo e custos, tudo utilizando o RPA. Bom, agora eu expliquei um pouquinho de forma geral, assim, a aplicação da indústria 4.0 na floresta, dei alguns exemplos até que podem ser modificados na biometria, né? O nosso grupo está sendo chamado de Biometria 4.0. E agora eu vou falar um pouquinho de um outro setor da floresta. Aqui tem essa imagem que é bem explicativa, que é um robozinho segurando uma lâmpada com uma plantinha, vamos supor que é um bonsai, e estão os 2 trabalhando juntos. Pode passar. Bom, vou falar sobre a silvicultura 4.0. Bom, a silvicultura, eu acredito que vocês tiveram uma disciplina, né? E ela é dividida em 2 classes. A silvicultura clássica, que ela abrange as florestas naturais. Ela busca força produtiva proveniente de sítios ecológicos e as restrições são determinadas pela necessidade de não prejudicar a estabilidade natural do ecossistema. Ou seja, não acontece muita interferência do homem ali, né? Você não faz novos plantios, não muda a dinâmica do que é natural ali. Já a silvicultura moderna, ela opera já com florestas de plantações, que são mais autônomas do que os sítios naturais e mantidos artificialmente. Então, tem muita influência do homem, né? Do homem que conhece sobre a silvicultura, que sabe manejar. O objetivo é sempre a produção de madeira, né? A gente sabe que o interesse também é econômico e a silvicultura moderna, ela não tem apenas a finalidade de produzir madeira. Talvez a quantidade seja até menor do que a clássica, mas também serviços de bem, como flores e outras coisas. Bom, com a atuação crescente do país diante da produção florestal, o Brasil ele é um dos destaques, né, em produtos florestais. Isso fez com que as empresas tivessem que inovar seus processos para acompanhar a evolução, até para acompanhar os outros países também, como a Débora citou, né, alguns países que revolucionaram primeiro. E com isso, o conceito de silvicultura 4.0 está a cada dia inovando nos processos silviculturais. Tá, mas quais são esses processos de inovação? A implantação de casas de vegetação e sistema de irrigação automatizados, o sistema de posicionamento de alta precisão acoplado no maquinário para acompanhamento das atividades de preparo
do solo do badalo em plantio. Então, através dos sensores do drone, você consegue acompanhar como a dinâmica do solo, do plantio. E a utilização dos recursos geotecnológicos, como o LiDAR e o GANT, para monitoramento e gestão em povoamentos florestais. E também um sistema de colheita cada vez mais específicos e técnicos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a caso de vegetação. Débora. Oi. Pode desligar o teu áudio um pouquinho? Aí, obrigada. Tá, eu vou continuar a falar sobre as estufas e a casa de vegetação. O avanço a automação, ela possibilita o controle de diversos atributos, como a temperatura, umidade relativa do ar, a luminosidade, radiação solar, ventilação, aquecimento e resfriamento. Então, dentro da estufa da casa de vegetação, né, você consegue ter todo esse controle. Isso é muito legal se a gente conseguisse aplicar na Unipampa, né, agora no nosso campus, porque eu soube que uns anos passados uma professora estava desenvolvendo uma pesquisa com plantas, né, para observar o estresse hídrico, a forma que ela estava absorvendo os nutrientes, e aconteceu um imprevisto lá na estufa, acho que choveu, ou a irrigação foi desregulada, e ela perdeu todo o experimento dela, sabe? Então, se ela tivesse o recurso de poder controlar isso, ela não teria perdido o estudo dela, né? Então, isso a gente vai poder obter no futuro. E os benefícios? O benefício é a redução de mão de obra, né? Bem como a ocorrência de doenças nas plantas, é o que eu acabei de explicar, né? Isso evita que as plantas fiquem doentes e até podem morrer, né? E o que permite o aumento na qualidade e produtividade, além de favorecer a coleta de informações que subsidiam a tomada de decisões. Através da observação, né, que você consegue ter dentro da estufa, você consegue ter um resultado melhor daquele experimento. E também eu falo um pouquinho sobre a irrigação automatizada. A gente já conhece alguns modelos de irrigação, né? Existem vários, mas esse eu acho que é um dos mais seguros. Quais são os avanços? O sistema automatizado, ele evita o estresse hídrico de modo habitual, ocasionado por temporizadores, os quais seguem um cronograma pré-determinado e não a necessidade hídrica da planta. Ou seja, a automatização, ela permite para quem está fazendo o experimento, está utilizando, usar o conhecimento que tem da necessidade de água da tua planta e também o conhecimento sobre a irrigação e fazer de acordo com o que você quer, né? E os benefícios que esse sistema ele tem como base o teor de água no substrato, que é monitorado em tempo real a partir dos sensores. Então, vamos supor que você quer observar a água no teu substrato, a tua área, num sábado ou num dia que está fechado aquele local, e da sua casa você consegue observar. E com isso, esse sistema favorece o crescimento saudável da planta e reduz o desperdício de água, né, de forma bem sustentável, bem como o replantio de casos de morte das mudas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho como é a aplicação em campo, pensando assim, a silvicultura a campo e a silvicultura 4.0. O que mudaria, né? Porque tem coisas que não substituem a interferência do homem, né? Mas a tecnologia, ela agrega ao que a gente já sabe fazer. Então, para aumentar a velocidade nas operações e reduzir mão de obra, é utilizado os drones. Bom, os sensores, eles são embarcados nas aeronaves que são capazes de detectar plantas invasoras e doenças. Por exemplo, é acoplado o sensor no drone e eu sobrevoo ele sobre a área para ele identificar qual é o local específico que está acontecendo
onde surgiu plantas invasoras ou que algumas plantas estão com doença. Então, o que ele pode fazer? Ele coleta essa informação, então o responsável por aquela área manda uma equipe direto naquele local. Então, as pessoas não precisam percorrer todo o local para identificar onde que está ocorrendo esse problema. Porque quando a gente pensa assim num plantio pequeno, até dá, mas se for muitos hectares, leva muito tempo e muito custo. Ele também realiza inventário de sobrevivência de mudas, bem como apresentar índice de uniformidade que auxiliam no planejamento do silvicultor com a aplicação localizada, que eu expliquei para vocês, de herbicida e replantio de mudas. Ele pode fazer, o drone também ele pode fazer a aplicação de herbicidas e fertilizantes no teu plantio, na tua área florestal. E favorecendo assim a redução de custo nessas operações. Mas tem algumas dificuldades e barreiras para aplicar a silvicultura 4.0. Um deles é a falta de conexão no território ali. A gente sabe que para sobrevoar um drone ou até para ter uma conexão em tempo real, a gente precisa de sinal, né? Sinal do satélite. E às vezes, pela área ser muito distante, isolada, a gente tem esse tipo de problema. Outro problema também, desafio, é a questão financeira. Tanto para as empresas quanto para os pequenos produtores florestais. Porque às vezes o produtor pequeno, talvez ele não tenha uma área muito grande. E aí seria, vamos supor assim, não é tanto vantagem numa área pequena aplicar esse método, talvez ter que ter um investimento maior de dinheiro, sabe? Claro que a precisão é melhor, mas às vezes o produtor, por ser pequeno, ele não tem esse financeiro, sabe, para investir. E também garantir um treinamento dos usuários e acompanhamento técnico especializado para esse processo. Às vezes não tem a mão de obra qualificada, né, para fazer esse tipo de trabalho e acompanhamento. Por isso também é recomendado que contrate uma empresa que presta todos esses serviços. Bom, e existe a possibilidade também que essa tecnologia ela seja um problema social, como o desemprego devido à substituição desse por equipamento tecnológico. Claro, isso é um impacto, né? Como a Débora falou, foram várias revoluções que hoje em dia tem funções que o ser humano já não faz mais, né? A máquina está fazendo. E haverá também a necessidade de requalificação da mão de obra existente, possibilitando assim a oportunização de incorporação dessa no contexto tecnológico. Eu achei isso assim com dois lados, um ponto positivo e negativo, onde no nosso meio, que vamos supor assim, vamos dizer que é rural assim, a tecnologia está sendo muito bem-vinda. Então, para quem gosta da floresta, gosta desse trabalho, mas também gosta da tecnologia, está sendo uma oportunidade de especialização, né, e capacitação para acompanhar essa revolução que está acontecendo na nossa área, né, na engenharia florestal. Todo mundo me ouvindo, gente? Bom, então assim, pessoal, antes de dar continuidade, é importante ressaltar que tanto a parte da silvicultura 4.0 quanto a parte da próxima que vai vir foram todos dados tirados de empresa que já estão aplicando, ou da Embrapa, que já está sendo aplicada a campo. Então já está estruturado, está funcionando. Não é nada muito, digamos, teórico, já está na prática mesmo. Bom, o que é a redução dos custos com a silvicultura 4.0? Com o aumento da automação, como a Paula disse, tu vai dispensar tanta necessidade de trabalho humano. Então, tu reduz muitos custos e sem mencionar que tu diminui muitos riscos, certo? Bom, é muito mais fácil tu conseguir os dados, adquirir os dados, armazenar e processar eles dessa forma. Então, tu tem o ganho com a redução de força
de mão de obra humana e tu tem redução de tempo. Tu consegue processar os dados com maior segurança e com eficiência, né? Então tá. Então ele favorece um planejamento mais preciso e reduz os custos, certo? Além dos usos de veículos aéreos não tripulados, VANTs ou drones, permitem a redução do tempo em grande parte das operações florestais. Bom, assim, ó, que nem a Paula falou, tu consegue usar os drones para te analisar onde é que está aquela área deficiente, o que precisa ser feito. E tem algumas informações que estão usando os drones para usar herbicidas em certas áreas que tu precisa. Então, o que isso acontece? Tu dispensa o uso de contratar um avião, de pagar o piloto por fora, e tu também diminui aquele risco da deriva. É, de certo ponto, um avanço tecnológico que vem para o bem, que acaba reduzindo o impacto, certo? Bom, tornando essas atividades menos dispendiosas, mais ágeis, seguras e a otimização das máquinas florestais. Pode passar, por favor, Débora. Bom, vamos falar um pouquinho agora do manejo 4.0. Esse GIF eu peguei ele da Embrapa, tá referenciado aí, que eu achei bem interessante, bem legal. Essa animação. Pode passar, por favor. Bom, eu preparei uns scripts para não me perder, eu estou bastante nervoso e eu vou tentar ir devagarzinho. Aí qualquer coisa me perguntem. Então, pessoal, a atividade conhecida como manejo florestal 4.0 nada mais é que a evolução tecnológica que todas as empresas do mundo sofreram no século XXI. Então, o quê? É a interação com a internet, a conexão fácil, a troca de informação mais funcional, digamos assim. Se acontecer uma coisa aqui em São Gabriel hoje, eu consigo saber do outro lado do mundo. E isso possibilita uma rede gigantesca de informação e facilita tudo, certo? Então, o quê? A evolução tecnológica que possibilita tu realizar inventários florestais de forma semi-automática e a partir de uso de ferramentas de alta precisão. E com os algoritmos adequados e com os programas de processamento, tu consegue reduzir muito o tempo do inventário florestal. O que é o inventário florestal, gente? Eu vou dar como exemplo, para quem não sabe, por exemplo, uma floresta de uma empresa voltada para celulose. Digamos que ele tem uma área gigantesca. E cada área se chama parcela. Ai, eu estou muito nervoso, perdão. Tá? Nossa, desculpe. Então tá assim, ó. Cada área tu vai definir algumas parcelas para te fazer o quê? A equipe vai a campo e ela... Isso, obrigado, professor, me faltou o nome. O talhão. Em cada talhão, as equipes vão definir parcelas e com isso eles vão medir a altura, o diâmetro do número X de árvore, certo? Assim eles vão fazer uma média e calcular o volume por talhão. E eles vão fazendo isso aí, só que isso é uma tarefa muito onerosa e leva muito tempo. Sem mencionar os riscos. E depois de toda essa tarefa feita, ainda existe outra equipe que vai depois, chamada perícia, que numa porcentagem X dos talhões que foram conferidos, eles vão de novo e vão conferir se está ok. Se tiver ok, beleza. Se não tiver ok, a equipe tem que voltar e refazer. Então, com a utilização de drones e VANTs, tu consegue captar essas imagens e através dela tu cria nuvens de pontos, que nem a imagem ou imagens tridimensionais. E tu consegue medir com precisão quanto o volume de madeira, o que tu tem ali, com uma precisão incrível. Então, uma atividade que levava meses ou semanas, tu consegue fazer em poucas horas ou poucos dias. É um avanço gigantesco, tá? Os drones entregam um novo sistema florestal que permite conhecer detalhadamente a floresta em uma perspectiva aérea, e se alinha a procedimentos similares aos da geotecnológicos automatizados, como o modelo digital Modeflora. Para quem não sabe o que é o Modeflora, ele basicamente georreferencia e geomonitora o processo de elaboração e execução do manejo florestal, certo? E também tu pode assimilar junto com o LiDAR. O que é o LiDAR? É uma tecnologia óptica de detecção remota que mede as propriedades da luz refletida. Então, tu consegue medir, tipo, distância e outras informações de qualquer objeto, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água.
Tá, vamos continuar. E por meio do uso de drones é possível mapear previamente o dossel da floresta, que nada mais é a copa das árvores, e coletar informações que ajudam na localização das espécies, contribuição para avaliação potencial de exploração de madeira e para a produção sustentável na área manejada. Tu pode identificar também características das espécies e as espécies que tem ali. Tá, pode passar, por favor, Débora. Bom, os benefícios e as versatilidades do setor. Os drones coletam de forma automatizada um grande volume de dados que podem ser gerenciados tanto pela indústria madeireira como por agentes da esfera pública. Então, assim, uma empresa consegue quantificar perfeitamente a quantidade de madeira que ela tem de uma forma muito mais ágil. E a esfera pública, o que ela pode fazer? Ela pode usar isso para monitorar desmatamentos, como já é feito na Amazônia. Tu pode monitorar, identificar garimpos ilegais, extração de madeira ilegal. Isso é o que eles chamam de tecnologia que vem para o bem, que tem toda aquela parte do social, que a tecnologia acaba substituindo a mão de obra humana. Porém, esses trabalhos, eles são de alto risco. Vamos falar na prática, tipo, o que acontece? O cara tá procurando, ver se encontra alguma coisa errada, e tu dá de cara com uma madeireira ilegal, com um garimpo ilegal. O risco para ele é muito grande. E, tipo, demora muito. Com drone, além de tu ganhar tempo, tu também tem a segurança de não expor ninguém ao risco físico. Então, é uma tecnologia que vem para o bem, certo? E por meio de ajustes nos parâmetros de voo, é possível programar estratégias de fotogrametria para cada finalidade, resultando em dados mais precisos e com menor custo financeiro. Além disso, o uso de drones poderá ser mesclado com outras tecnologias utilizadas no manejo de precisão, como LiDAR. Essa imagem aqui é de uma floresta que eu encontrei nesse site aqui, ó, de uma empresa, com LiDAR, com uso de LiDAR e drone. E pode passar, Débora, por favor. Estou bastante nervoso. Qualquer coisa, vocês me peçam para parar ou mandar mensagem, por favor, gente. Tá? Então, estou ocupado. O uso de drones no manejo florestal é uma tendência do processo de automação do setor e, assim, viabiliza tarefas que eram realizadas não eram realizadas em funções da dificuldade de acesso. Tipo, existiam áreas acidentadas onde era impossível realizar essas atividades e sem mencionar que demoravam muito. Então, assim, ó, não tinha como, certo? Então, perdão aqui, alguém me chamou aqui do lado. O mapeamento da floresta de forma tradicional, manual, demora muito e demanda um alto custo financeiro. E com as técnicas novas, tudo reduz muito esse trabalho. Até tem uma animação aqui de um rapaz que parece muito professor até. Tá, pode passar, por favor. Bom, vamos lá. A metodologia com drone funciona com o apoio do receptor, o GNSS, instalado no solo e por meio de softwares específicos de processamento. As fotos aéreas produzidas por esses equipamentos são processadas e interpretadas com o uso de fotogrametria digital, técnico que permite extrair formas e dimensões e posições dos objetos fotografados. Tá? Algoritmos de identificação de características das imagens constroem uma nuvem de pontos, como a Paulinha tinha mostrado as imagens antes, tridimensionais, de objetos sobrevoando de onde são extraídas informações de volume de madeira, certo? Para a programação dos planos de voo, são usados parâmetros de sobreposição frontal, lateral, altura de voo adequado aos objetivos de levantamentos aéreos e assumir a função automática autônoma do drone, que coleta os dados previamente definidos. Tá, passa, por favor. Então, assim, gente, aplicação dos drones na fotogrametria. A fotogrametria, deixa eu tomar uma aguinha. Utiliza o espaço aéreo para coletar os dados dos objetos de forma remota e para realizar o seu trabalho, uma equipe normalmente é enviada ao local com os equipamentos que são necessários. O processamento da fotogrametria é dividido em planejamento do voo, onde tu define os dados, define a altura e como será feito o mapeamento, certo? A execução do voo, que fotografa-se a área
de interesse e, caso o projeto exija uma alta precisão, são coletadas por pontos de controle no solo. E o processamento dos dados das imagens. E informações coletadas são processadas com alguns softwares específicos. Passa, Débora, que eu acho que tem uma animação na próxima. Vamos ver. Tá, aqui eu tentei achar essa imagem, trouxe essa imagem que parece bem explicativa, que é a triangulação, de como é feita a captura de fotos para depois montar uma imagem, certo? Então, depois que os dados de voo são pós-processados e gerados, um mosaico de ortofotos é feito, certo? Então, o que ele é? Ele é uma junção de várias fotos em uma única imagem. Que fica assim, ó, por exemplo, a foto 1 e a foto 2, elas se encontram, mas tem outras áreas por fora. Elas se juntam e vão montando uma imagem só. Similar a um mapa de traço, e com ela é possível realizar medidas lineares, angulares e vetoriais. Pode passar, Débora. Bom, assim, gente, então. Com os dados do inventário com os dados de inventário da floresta inseridos ao software, é feito o reconhecimento da área e uma previsão do seu crescimento e produção. São gerados gráficos e tabelas com os dados da situação atual da floresta, e assim também é possível estipular possíveis ações futuras, já que tu cria um banco de dados, certo? Isso gera muita economia para as empresas e é assertivo, e já que direciona os cuidados para uma área específica onde está realmente necessitando. Além disso, as informações obtidas dos processos são capazes de predizer o crescimento da floresta, como será a produtividade e como essas estimativas se cria uma base de dados sobre o local. Bom, gente, sim, ó. A tecnologia ela sempre vem para auxiliar a gente. Tá. A tecnologia sempre vem para auxiliar. E nesse setor onde a viabilidade de tempo é complicada, tu leva tempo, são atividades onerosas que apresentam riscos. Além do risco físico, tem os riscos do ambiente em torno, como animais peçonhentos, acidentes. Isso te consegue te possibilitar uma vantagem grande. Tu ganha tempo, tu economiza dinheiro e tu reduz riscos. E além dos dados serem mais precisos. Tá, passa, por favor, Débora. Então, aqui são mais algumas áreas de informação, onde os drones já estão sendo utilizados para o reflorestamento de áreas desmatadas, certo? Para fiscalização, até para combate de incêndios. E também tem o uso de drones para identificação de manejo de fauna. E no Canadá eles estão usando drones já para reflorestar. Até 2026 eles têm intenção de reflorestar uma área bem grande. Vai ficar devendo número. Tá, acho que é isso aí, Débora. Pode ir passando. Aqui estão algumas nossas informações por dúvidas. Mais uma vez eu peço desculpas, eu estou realmente nervoso. Se qualquer dúvida agora, eu acho que nos comentários, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa pelo barulho dos cachorros antes, eu nem percebi que eles estavam latindo. Já é bem comum aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo e agradecer, professor, pelo convite e por cada um presente aqui. E queria dizer uma coisa em relação ao que meus colegas falaram, que as florestas 4.0, elas ainda têm sido bastante... Elas têm encontrado bastante dificuldades para serem inseridas no mercado ainda, diferente da agricultura 4.0, que já tem alguns maquinários, ela já está um pouco mais avançada em relação às florestas. Mas já tem empresas, até aqui no Brasil, que elas já estão desenvolvendo alguns equipamentos que estão sendo melhorados para serem utilizados no meio florestal. Um exemplo disso é em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, agora eu não me lembro muito bem, mas que é uma empresa, ela já desenvolveu uma plantadeira automática de mudas de eucalipto, que é o D61, o nome do equipamento. Ele elimina o tratorista, e além disso, ele elimina os outros 5 pessoas que seriam responsáveis pelo plantio das mudas. A única coisa que ele necessita antes que é o preparo do solo, mas todo o processo de plantio, ele se dá de forma autônoma.
Junto a isso, tem um outro maquinário, que é a máquina foveadora, né? Que ela é guiada por um software que se comunica por um sistema que integra o GPS e sensores. Ele melhora o alinhamento do plantio e o ganho da produtividade na hora de realizar essa etapa na silvicultura. E aí essas empresas elas já estão desenvolvendo esses maquinários, já estão procurando meios assim de adotar a Floresta 4.0. Eles ainda enfrentam um pouco de dificuldades em relação a isso, mas que nem o rapaz tinha comentado, né, na empresa, eles disseram que assim como logo lá no início, quando eles começaram a utilizar as máquinas, os tratores e tudo mais, eles encontraram bastante dificuldade, o harvester, né? Eles encontraram bastante dificuldade de início para introduzir, mas que depois essa melhoria só foi as condições, né, de trabalho e a implantação foram sendo facilitadas e evoluídas. Era isso que eu gostaria de ter comentado antes. Pessoal, quem quiser se pronunciar, fique à vontade, tá? Eu vou fazer um comentário geral aqui sobre a apresentação de vocês. Notei umas coisas aqui para a gente conversar e discutir um pouco, né? Primeiro, obrigado, né, aos três aí por aceitarem, né, esse desafio de falar sobre esse tema. É um tema novo, né, para todos nós e todo mundo que toparia, não, né? O desafio de pegar o tema, que ainda, não sei se talvez para vocês mesmos, era um pouco estranho ainda, né? E pegaram, como diz, mataram no peito, né? A bola e distribuíram em campo aí hoje, na excelente apresentação de vocês. Mais uma vez, é importante, né? A gente estar aqui conversando, trocando informações, tendo realmente uma tarde produtiva, né? Nesse aspecto de conhecimento, né? O nervosismo faz parte, é natural, né? E por isso mesmo é importante que a gente faça, né? Do uso da tecnologia para nos ajudar nesse sentido. De casa um pouco mais confortável, diríamos assim, né? Dá para fechar o áudio aqui, fechar a câmera, e fica tudo bem, qualquer coisa que aconteça, né? Mas é natural, né? O nervosismo, eu vi uma palestra muito boa de todos vocês três, né? Uma apresentação excelente, tá? Então agradeço mesmo a participação de vocês. Aqui fica um pensamento, né? Vocês falaram da tecnologia, do uso, né? Dessas técnicas de tecnologia 4.0, inteligência artificial, mas eu pergunto, será que a tecnologia por si só, ela já garante resultados consistentes? Eu vi que vocês falaram muito aí em precisão, né, de resultados e tudo mais. Será que só o uso da tecnologia hoje já garante para mim esse resultado? Porque é muito bonito, né, a gente olhar lá o sistema funcionando, a Floresta 4.0 em ação. Hoje a gente tem mais setorizado, né? Tem setores que funcionam, né? Eu uso meu drone lá, o cara usa o trator dele, que a Débora falou aí, que dirige sozinho, que planta eucalipto. Então, agora, a integração toda, o fazer a Floresta 4.0, acho que ainda está um pouco aquém, né? Está meio incipiente. O uso do sistema, diríamos, completo lá, o satélite contribuindo com o sinal lá para o cara do trator, que já manda informação para o cara do escritório, é bonito demais, né? A gente vê aquilo funcionar, né? Mas ainda a gente sabe que é setorizado, né? São partes de um todo que funcionam separadamente, né? Então, a gente já faz uso de parte da tecnologia, tá? Mas aí a minha questão é essa, né? Será que, de fato, a gente já tem resultados consistentes? Garante, né? Esse resultado consistente. O que vocês acham sobre isso? Alguém quer falar alguma coisinha a respeito? Professor, o que eu achei, que eu tinha notado, não consegui falar pelo neurosismo, assim, ó. A gente tem a necessidade ainda do trabalho humano, a gente precisa de humanos por trás. Só que diminui, tipo, bastante a quantidade. Tu consegue reduzir o teu trabalho humano. Tu precisa de mão de obra mais especializada agora hoje em dia para aplicar esse método. Por exemplo, no processamento de dados, precisa de uma equipe de ponta. Acho que tem uma travadinha. E na silvicultura, quando a Embrapa colocou ali o principal problema e barreira para essa introdução da nova silvicultura
é o auxílio público, que está faltando incentivo fiscal, que é uma tecnologia que está aí e que está faltando muito incentivo fiscal ainda. E o pequeno e nem o médio agricultor consegue introduzir, porque é caro. Aquela foto da estufa foi de uma empresa gaúcha, a Zanata, e algumas informações vêm deles. E a introdução de uma estufa daquelas é bem cara. Não é qualquer um que consegue ainda. Meu, era isso. O professor, eu não consegui ouvir o final da sua pergunta. William, qual foi o final da pergunta do professor? Ah, tá ligado. Débora lhe perguntou o que a gente pensava, tipo, porque ele disse que ainda é setorizado, que a tecnologia ainda necessita de mão de obra humana. Então ele perguntou o que a gente pensava sobre essa substituição, que ainda não é possível só a tecnologia realizar o trabalho. Foi isso que eu entendi. Tá, eu acredito que assim, ó, baseado no que a gente já leu e também ao longo da história da evolução tecnológica, tudo isso é um processo. Todo o processo para iniciar ele é separado por, como agora, por setores, né? Ele é setorizado. Ele vai iniciar por partes até chegar num conjunto final e no teu objetivo final que é, por exemplo, toda essa rede ligada, assim, das máquinas, dos operários, a floresta com acessibilidade, que nem a Paula tinha comentado antes, que uma das principais dificuldades na área florestal é a internet e também as barreiras físicas que tem em relação a isso também. Então, eu acredito que seja um processo que ainda está iniciando e que vai ser longo. Por enquanto, os dados consistentes que a gente vai ter vai ser em relação às tecnologias que já estão sendo utilizadas, como o drone na fotogrametria, que é uma coisa que é muito bom para controle e até levantamento de dados. E agora eu me perdi, mas eu acredito nisso, assim, que vai ser um processo, e ao longo desse processo a gente vai conseguir alcançar dados e recursos que sejam efetivos, sabe? Dados consistentes e recursos efetivos. É uma questão de incentivo e de maiores pesquisas que já estão sendo desenvolvidas, né? Eu acredito também que a gente está desenvolvendo essa revolução na área florestal, né? Então, ainda a gente está fazendo experimentos e, com certeza, só a tecnologia ela não é, por si, suficiente, né? Então, para ela ser aplicada na nossa área, eu acredito sim que ainda tem que ter bastante estudos, até na mudança dos métodos que estão sendo feitos, com conhecimento florestal. Então, ainda para uma máquina fazer algo com eficiência, um procedimento, com certeza vai passar por experimentos que deram errado, experimentos que deram certo, e o ser humano, com o conhecimento da tecnologia e da necessidade da floresta, que vai conciliar tudo isso. Mas eu acredito, assim como naquela imagem que eu mostrei, vários setores exercendo a função, isso ainda não foi estabelecido, né? Isso ainda está sendo desenvolvido. Então, hoje, não tem essa rede de ligação, mas ela está sendo desenvolvida. Então, pessoal, boa tarde a todos. Eu acho que o professor Gabriel teve algum problema com a internet aqui, porque ele saiu da chamada. Eu queria parabenizar vocês pela excelente palestra de hoje. Obrigada. Muito bom mesmo, é um tema muito importante, né? Bastante relevante agora para nós florestais. É um tema novo, como vocês falaram, e eu também acredito que só a tecnologia sozinha não seja tão eficiente, né? Tem que ter muito conhecimento por trás disso. Eu tenho experiência com os drones, né, do projeto do LabMap, e o drone é apenas uma ferramenta, né, dentro do projeto, porque tem que ter muito mais conhecimento por fora para te entender a operação e depois fazer os processamentos e tudo mais. Então, o que vocês falaram tá coerente assim com o que é mesmo essa questão das florestas 4.0. Assim como foi na agricultura 4.0, né, que já é um tema mais antigo, vamos dizer assim,
já é mais aplicado, na verdade, né? Então, as florestas 4.0 ainda estão num passo inicial. Eu recebi agora a mensagem do professor, ele disse que realmente a internet deu problema, caiu a internet dele. Então, se vocês tiverem perguntas, mandem aí, senão a gente pode encerrar. A Thaís ali elogiou, o Gabriel também, bastante gente elogiando a Manuela. Realmente é um tema muito, muito interessante. Eu só queria dizer uma coisa, assim, que como a gente está ainda no início, e é uma coisa que vai ser adotada, a gente não sabe exatamente quando que vai acontecer, mas a gente está vendo que esse processo está acontecendo, é muito importante a gente buscar já estar por dentro desse tema, né? Ainda mais que é algo que está iniciando agora. E tem mais facilidade para a gente acompanhar todo esse processo. Então, é bom a gente estar se capacitando, ainda mais dentro da nossa área, que vai ser extremamente necessário. Hoje eu vi uma reportagem que falava assim, que quem trabalha na área ambiental e não tem conhecimento sobre geoprocessamento, sobre drones, utilização de drones, vai ser uma pessoa desatualizada no futuro. Então, é algo que a gente tem que estar buscando conhecer, tem que estar buscando ler mais sobre e até mesmo saber a fundo mais sobre esses temas. A gente tem disciplinas sobre isso, então a gente tem disciplinas de geoprocessamento, a gente tem disciplinas de fotogrametria, a gente tem as disciplinas de biometria, e tem várias disciplinas que abordam os programas, utilização de drones e tudo mais. Então, não passem só por isso, por essas disciplinas como só mais uma. Que muitas vezes a gente faz isso, né? Mas frequentem e estudem realmente a fundo sobre essa nova realidade da gente. Com certeza, Débora, muito, muito boa a tua colocação, e é bem isso mesmo. Essa questão dos drones já é uma coisa atual, então quem já sair assim, da universidade sem pelo menos uma base sobre isso já vai estar desatualizado, porque já é aplicado em grande escala aqui, né, em diversas áreas, e assim na área florestal também. Outra questão também é a inteligência artificial, que vocês comentaram, para estimativas florestais, é algo que já vem sendo aplicado há muito tempo. E os profissionais têm que buscar entender sobre isso, né? O professor Gabriel, inclusive, comenta sobre questões de rede neural artificial na disciplina de biometria. Então, é importante, além do que ele fala, vocês buscarem conhecimento por fora, porque é algo que já vem sendo bastante aplicado também aí no mercado. O professor Gabriel retornou agora para a chamada. Não sei se ele está conseguindo falar. Matheus, está me ouvindo? Sim. Bug geral. Travou tudo Acontece, aqui. toda tecnologia tem seus problemas. Tá vendo? A internet das coisas aí, como é que vai? Imagina na floresta. A gente estava comentando sobre a importância, né, das pessoas buscarem se aperfeiçoar nessa área de geoprocessamento, de drones, inteligência artificial, porque é algo que já é bastante atual, né? Então, quem não tem, pelo menos, uma base sobre isso já está desatualizado quando for se inserir no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, todos os equipamentos que a gente usa e até o tratamento dos dados, né? O processamento dos dados que a gente faz, ele, de alguma forma, lida com essa questão, né, de inteligência artificial. Então, existem inúmeros algoritmos hoje, né, de aprendizado, que a gente chama, que você ensina para ele e ele aprende muito bem, né? Então, era até um comentário meu que eu ia fazer sobre as questões, né, de modelagem, de obtenção de dados, né? Até onde eu falei, não sei se vocês me ouviram, foi aquela questão que fica, né? Os dados são realmente consistentes? Os dados que eu obtenho através desse tipo de inteligência, né, desse tipo de tecnologia, desculpe. Então, assim, ainda nós estamos caminhando em paralelo, as duas situações, obtendo os dados através da tecnologia, mas indo a campo confirmar isso, né? A gente tem que ir a campo ainda, né? Ainda não está totalmente garantido que eu vá lá, só com meu dronezinho lá, obtenha as informações da floresta, volte e aquilo ali tá muito bom e tá ótimo, né? Não, assim, as tecnologias estão contribuindo, né,
com redução de tempo e, por exemplo, inventários florestais. Ao tempo que antigamente a gente teria que ir para campo com equipes enormes e fazer inventários com amostragens enormes, hoje está um pouco reduzido, né? Os algoritmos de aprendizado, principalmente, né, que a gente utiliza, eles têm garantido boas estimativas com um menor conjunto de dados, né? Então, não que a equipe não vá a campo, ela vai sim, né? E o drone pode ir também, ele vai contribuir. É o que a gente estuda, né? A gente estuda muito isso no LabMAF. A gente tenta, através do equipamento, da tecnologia, obter a variável, mas a gente ainda não tem certeza absoluta que ele está me dando uma variável precisa, né? É claro que tem outras aplicações, né, no uso aí que vocês bem citaram, mas a gente ainda não tem essa garantia. Então, os estudos são importantes para isso, né, para confirmar que, de fato, olha, não, a confiabilidade é enorme no conjunto de dados. Então, o que já eu sei que já é feito é economia, né, de valores em termos de inventário através dos algoritmos para processamento dos dados, né. Isso sim tem. Você imagine aí o tamanho da equipe que tem que ir para campo, a quantidade de gente que tem que ficar em campo, né, fazendo inventário, o tempo que se demora, dependendo do tamanho da área, né, o pessoal tem que ficar lá em hotel, tem que ir coletando dados, depende de condição climática. Então, tem inventário que ele é para durar em uma semana, ele dura 2 meses, né, dependendo da situação. Então, obviamente, com o seu equipamento, sua tecnologia, você vai lá, num dia que tiver uma boa condição climática, faz a operação toda, imagine, lógico que também você não vai resolver tudo em uma tarde, mas você obtém informações que te auxiliam, né, para tomar decisões. Então, basicamente é isso, existe a tecnologia, mas ainda, em paralelo, as duas questões andam juntas, né, a tecnologia e a obtenção da verdade de campo, digamos assim, com o inventário de fato, né? Então, assim, é um sonho nosso, é lindo, maravilhoso, como eu estava falando, né, enxergar aquilo tudo funcionando e conectado e tal, mas a realidade a gente sabe que é mais dura que isso. Uhum. A gente estava comentando, né, essas tecnologias são uma parte, né, são uma ferramenta dentro de todo o processo, porque por trás tu vai ter um conhecimento muito mais aprofundado. Então, tu não substitui totalmente as pessoas, né, por enquanto. Por isso que vem sendo feitos diversos estudos e tudo mais, né, em todas essas áreas que vocês citaram aí das florestas 4.0. E no futuro, com certeza, aí sim vão conseguir substituir, né, uma boa parte de pessoas por apenas a tecnologia, né? Sim, bom, o Matheus já apresentou, né, para a turma, há um tempo atrás, aquela questão que a gente tem feito do inventário de número de árvores, né, de um plantio de oliveiras, né? Então, ele, através da imagem, ele contabilizou o número de árvores, e a gente está testando alguns scripts, né, de algoritmos que fazem essa contabilização, né, tudo através do modelo gerado pelo drone, né, do modelo digital que o drone possibilita. Então, vejam vocês a economia que seria, né, o inventário, que vocês falaram, inventário de sobrevivência e tudo mais, né. A gente já fez outros trabalhos em Alagoas, na época que eu estava lá, também sobre isso, né, o inventário de sobrevivência através de imagem. É perfeito, a confiabilidade é ótima, porque nesse aspecto, sim, é só a imagem e a contabilização das mudas ali que estão vingando e que não estão. Né? Só que a gente quer muito mais que isso, né? A gente quer variável, a gente quer diâmetro de copa, a gente quer diâmetro, a gente quer altura de árvores, né? Então, a gente também tenta, quem estiver interessado aí, ó, em fazer isso aí, a gente tá tentando fazer um mapeamento de uma árvore isolada, né? Uma árvore, só uma, para depois derrubar ela, fazer a cubagem e ver se através do nosso mapeamento dessa única árvore, a gente consegue obter todas as informações possíveis e imagináveis dela através do software que a gente usa, né? Então, a gente vem buscando, né, planos de voo que possibilitem isso. A princípio, a gente tentou com fotos e tudo mais, mas já estão batendo cabeça aí, a coisa não deu muito certo inicialmente, mas, infelizmente, agora esse período, né, de quarentena nos inviabilizou, né, de fazer mais tentativas, digamos assim, mas já estamos aí com possibilidades, né, Matheus, de fazer esse voo e tentar obter também essa árvore isolada. Estou vendo que a Manuela está presente aqui, ela mesma apresentou um seminário
na disciplina de fotogrametria, se não me engano, e ela mostrou justamente um mapeamento na época, era de uma coisa menor, né, era uma situação diferente, né, não era a grandeza que a gente trabalha, mas era exatamente utilizando o software que a gente utiliza. Lá, ela falou, era para usar o celular, exatamente. Devia ser aquele Osmo Mobile da DJI, talvez. Eu lembro que o dela eles usaram tipo um tripé, assim, né, que o celular ia girando em diferentes alturas, assim, não sei, para eles conseguirem trazer o objeto ali em 3 dimensões, né. A gente queria fazer a mesma coisa, só que com a árvore, né. Então, imagino que isso vai dar certo, né, até o professor Emanuel mostrou isso também na palestra dele, na quarentena florestal, né, ele falou sobre isso, ele tem... dá para se fazer com o celular também, né? No caso, a gente usa o drone, né? Mais prático ali, né? Tá? Porque a altura é maior e tudo mais, né? Tem como se esticar o braço lá no alto para estar tirando foto da árvore, né? Então, mas enfim, são desafios, né? Que a gente vem enfrentando e é isso, tentar concatenar isso tudo e mostrar que, de fato, a gente consegue, através da tecnologia, trazer a realidade que a gente precisa, né, para muito próximo, né, do que a gente obtém lá em campo, né, com as nossas medições. A Paula também muito bem falou lá no inventário que ela fez lá na biometria, que ela obtém medidas e às vezes dá um erro ali na medição. Então, talvez, futuramente, a gente nem corra esse risco, né, a gente nem corra esse risco de obter algum erro, porque a imagem está ali, o software vai te garantir uma medição altamente precisa, né? Então você vai perder essa oportunidade de errar, digamos assim. Pegando o gancho do professor Gabriel, essa questão que a gente vem trabalhando lá no Plantio de Oliveiras, a gente usa o RStudio e usa QGIS. Então é bastante importante também se aperfeiçoarem nessas questões de software, né? Porque depois o mercado ali com certeza vai necessitar pelo menos do uso de SIGs, né, que seria QGIS, ArcGIS, Spring, assim por diante. Mas é interessante, então, vocês também estudarem um pouco sobre esses softwares aí, manipularem um pouco de dados lá. E ainda mais agora nesse tempo de quarentena, então a gente tem bastante tempo livre, então vale a pena aí pegar um tempinho para estudar. Então, pessoal, não sei se estão satisfeitos aí com a nossa Professor, discussão. eu tenho uma pergunta em relação à modelagem 3D e a cubagem, porque eu estava vendo um vídeo que eles estavam utilizando, né, como exemplo, o LiDAR terrestre para fazer esse levantamento do tronco da árvore, para saber as medidas, a altura e posteriormente a cubagem. E aí, como é que funciona isso de verdade na prática? Assim, é possível isso? Está acontecendo? Sim, Débora. É possível, né? Primeiro que a gente tem visto, né? Nossos modelos digitais que a gente gera através do drone, né, o drone voa lá a 120 metros de altura, 60 metros de altura, então são modelos digitais, mas que a gente não vê a árvore, né, numa perspectiva, por exemplo, de frente para ela, né, você vê ela por cima. Então, através de algumas variáveis ali, a gente tenta correlacionar e até mesmo obter, né, porque esse modelo ele gera uma nuvem de pontos, que a gente chama, né, que é muito parecida com a nuvem de pontos que o LiDAR fornece. Só que a nuvem de pontos do LiDAR é muito mais densa, né? Ele é um laser, né, que passa ali inúmeras vezes, então ele fornece mais informação que a imagem do drone. Mas, indiferente disso, as duas tecnologias te dão a opção, né, de correlacionar essas variáveis que você chegue a um denominador comum, que é o volume, por exemplo. Só que a gente, mais do que isso, o que a gente está obtendo lá? Ok, a raia de copa a gente está chegando próximo de obter. A altura, a gente está lutando também, porque a altura é uma questão bem delicada, porque o erro é muito grande na altura do GPS do drone. Lógico que tem aquela questão dos pontos de apoio, que já foi debatido também em seminários anteriores, que garantem uma precisão maior. Então, por exemplo, para nós florestais,
a utilização dos pontos de apoio é importantíssima, tem que ter, porque a gente utiliza medição de variáveis, a gente trata de medições nos nossos modelos, então tem que ter, porque com o ponto de apoio em solo, que é o GPS lá que a gente usa de precisão, que dá uma trabalheira danada, né, o Matheus está aí para falar isso, não sei se a Carol também está aí, que já fez, alguns de vocês já fizeram isso aí, né, a Paula também deve ter ido para campo já, obter essas informações, então, assim, é uma trabalheira danada, mas, enfim, garante mais ainda a precisão do seu modelo. Ok, visto isso, né, a gente já vem percebendo que dá certo, sim, o cálculo, né, algumas correlações existem, outras não, mas, enfim, faz parte do estudo. Mas agora, mais do que isso, a ideia é qual, né? Andar realmente, tentar andar com o drone ali próximo à floresta, né? Ou até dentro, né? Como forma de obter a perspectiva um pouco diferenciada. É por isso que a ideia é fazer uma árvore isolada, que eu tenho mais controle, eu tenho mais garantia que eu vou obter imagens boas e vou ter uma árvore só para avaliar, né? Então, lógico que é uma metodologia que nós estamos criando, né? Não tem muito a ver, muita ainda coisa a respeito relacionado a isso, né? O que a gente vê mais é sobre os modelos, né? São perspectivas. Professor, Oi, pode falar, Paulo. quando o senhor diz uma árvore isolada, é que ela tem um distanciamento mínimo entre as outras ou é totalmente isolada? Não, nesse caso é uma perdida mesmo lá no campo. Lá. Quanto mais perdida ela tiver, melhor para a gente, que a gente tem mais espaço para sobrevoar, né, e conseguir fazer as tomadas, né, de imagens. O Matheus estava olhando, hoje tem até vídeos já, que você faz o vídeo, porque o drone filma em 4K, né, então, através do vídeo, o software consegue reconhecer ali e fazer o processamento também, né, do vídeo. Não sei como é que é o esquema do software, né, você transforma a imagem em fotos, né, talvez, mas ele também Ele vai gera o modelo. os frames do vídeo e daí ele processa como se fosse a foto mesmo. Por exemplo, ele vai pegar o vídeo e transformar em frames, né? É o nome assim que é chamado. E daí diz que fica mais detalhado ainda do que tu utilizar as fotos, por conta da resolução de vídeo ser maior do que a resolução de fotos. Com Então é algo que a certeza. gente tem que testar ainda. Tem todo um fundamento isso aí, Matheus, porque são vários frames, né, por segundo que um vídeo faz, né? E a foto não, a foto ele está tirando ali várias, mas não tantas, né, como diríamos, como frames, né, que são feitos ali Sim. durante É o muitos vídeo. frames por segundo, não tenho ideia de quantos sejam, mas com certeza é muito mais do que as fotos. Só que aí, claro que tem que ser áreas menores, porque senão o computador não vai conseguir processar, né? Porque fica bastante pesado. Exatamente, esse é outro gargalo que a gente enfrenta, né, é a potência das máquinas aí que a gente utiliza, né, então exige computadores robustos, né, para aguentarem nesse peso aí de tantas imagens, né, quanto maior a área, mais imagens a gente vai obter, né, e vai ter que processar consequentemente. Então, justamente a ideia é essa, né, Débora, a gente vê que a gente consegue sim já ter uma correlação com as variáveis de interesse, né, principalmente o volume para nós, que a gente importa no final das contas lá é o volume, né. Eu vi que a Paula mostrou lá aquela tora, assim, destrinchada, né, em tábuas ali direitinho, é o que a gente deseja, né, tentar extrair com a floresta em pé ainda o que a fábrica vai receber lá na frente, né. E eu estava até comentando aqui que eu fiz na minha tese justamente isso, né, só que com dados de bastante tempo, né, com um tempo maior ainda de cálculos, né, e com a floresta toda em pé, né, você tem os dados da floresta em pé ainda, né, você nem derrubou ela ainda. E, obviamente, não se resume só a isso, né, só essa questão produtiva, né, tem outras avaliações que podem ser feitas aí também, né, com o uso de tecnologias, né, até mesmo com outro tipo de variável, enfim, os objetivos são infinitos aí, né, nessa área. Sobre esse levantamento terrestre que a Débora comentou, né, com o LiDAR, esses sensores podem ser embarcados em carros, né, e daí tu anda dentro da floresta ali com o carro, mas no Mensuflor, 2018, que a gente foi, até tinha bastante coisa assim sobre tecnologias, e uma delas era uma mochila que tinha o sensor LiDAR ali, o cara ia caminhando dentro da floresta e ia fazendo o mapeamento da área, né, então para vocês verem, né, que a tecnologia vem avançando muito. E atualmente também tem se falado é um suporte que tu coloca o celular ali e tu vai fazendo um mapeamento terrestre e gera uma nuvem densa. Claro que não é um LiDAR, um sensor
um laser, né? Mas tu já consegue, a partir da imagem do celular, tu criar uma nuvem densa e a partir dela tu vai obter as medidas também, além das tecnologias com o drone. Eu lembro também no congresso que um outro exemplo que eles deram foram, vamos supor, eles utilizavam 2 árvores como um apoio para um fio, onde o LiDAR ele passa e consegue capturar várias fotos, né, com bastante detalhe das árvores também. É interessante. Isso, eram 2 árvores, daí tinham roldanas, né, um cabo com as roldanas, um cabo de e aço. Isso. e o sensor ia passando ali, fazendo o mapeamento terrestre, depois gerado a nuvem densa, né, então tu consegue fazer um inventário ali com uma precisão absurda. O problema é o cara andar quantos hectares, né, que vai ter que andar aí nesse LiDAR terrestre. Também. Então, lógico que com o drone é muito mais aplicável, até com avião, né? Porque hoje o que a gente obtém de informação de LiDAR em Amazônia, por exemplo, a nível de Amazônia, existe muita coisa já, né? Aquela nossa primeira palestra da quarentena, primeira não, desculpe, agora não me lembro se foi a segunda ou terceira palestra da quarentena, que foi o professor Jonathan, né, que foi lá no projeto Jari, do Rio Jari, né, eles obtiveram informações no sensor LiDAR acoplado a um avião. Então ele percorreu áreas enormes, né, da Amazônia, e lá puderam observar, né, através do processamento dos dados, que existia ali algo muito grande. Né? Então, se foi atrás desse algo muito grande, que eram árvores enormes, né, de Angelim, lá, que ele bem falou na nossa quarentena florestal. Então, vejam aí, né, também serve para outros tipos de informação, né, até encontrar mesmo árvores gigantes, por exemplo, encontrar áreas que não foram exploradas, né. Esses dias, até o Matheus colocou aí, se não me engano, em um dos grupos nossos aí, ou fui eu que coloquei, agora não lembro mais, que descobriram cidades, né, cidades que estavam lá encobertas, né, por florestas, graças à tecnologia LiDAR, né. Então, assim, é uma coisa que tem uma aplicabilidade enorme, né, em diferentes áreas, né, não é só na engenharia florestal, né, aqui também, né, mas existem aplicações, né, finitas aí, e vem só agregando. Mandei 2 links ali do YouTube, aqui no chat, que são as palestras do professor Jonathan e do professor Emanuel. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né, bastante tecnologia aplicada aí para obtenção de dados. Pois é, galera, é isso aí. Querem prosseguir a discussão? Tem mais dúvidas, mais inquietações aí? Fiquem à vontade. Senão a gente já agradece mais uma vez aí aos nossos alunos aí. Fiquem à vontade para se pronunciar. Bom, então imagino que todos em silêncio. Então a gente já encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez então a presença do pessoal da turma da biometria, né, e agradecendo também aos palestrantes aqui, Débora, Paula e o William, pelo aceite, né, e tenhamos aí um bom fim de tarde aí, e nos encontramos aí numa próxima. Nossos encontros têm sido semanais, né, e a gente vai idealizar aí algum tipo de atividade, enfim, estamos pensando ainda na continuidade do projeto, tá? Mas na quarentena também a gente tem encontrado e tem se visto, mas qualquer dúvida ou questionamento aí, a gente está nos canais aí, e-mails, grupos da vida aí, tem o grupo da biometria, tá? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos aí, até mais. Valeu, Tchau. galera, até mais. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, gente. Até mais.